Você sabia que você foi escolhido antes mesmo de você nascer para seguir o caminho que Deus escolheu para você e trilhou? Isso mesmo. Destino é real. A gente cresceu ouvindo que destino é coisa de, né, coisa de nova era e tal, mas não, pasme. O que mais a Bíblia ensina é destino. E hoje a gente vai estudar aqui Efésios 1. Live surpresa para vocês. Nesse finzinho de tarde, vão entrando aí. Vamos tirar uma conclusão aqui muito boa sobre Efésios 1, que prova a predestinação do início ao fim. Depois que você lê Efésios 1, se você não acreditar na predestinação, eu desisto de você. Brincadeira, eu não desisto não, viu? Se Deus não desiste, que dirá a Suelis, né? Vamos lá. Efésios 1. Abram a Bíblia de vocês, vamos acompanhar aí nessa leitura. Vamos lá. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, né, Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Espera aí, só começando aqui a gente já sabe que o Paulo, ele só é apóstolo de Jesus Cristo porque é a vontade de Deus, não é a vontade de Paulo. Se fosse a vontade de Paulo, ele estava lá até agora perseguindo todo mundo, né? Mas ele não fez isso, ele caiu lá, caiu do cavalo, né? E aí, aparentemente não foi do cavalo, né? Mas enfim, caiu lá de onde vocês sabem que ele caiu, do burro, do jumento, sei lá. E aí, automaticamente, a vontade de Deus está sendo cumprida na vida dele. Então, ele só é apóstolo de Jesus porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Então, só que no primeiro a gente já entende a predestinação. Muita coisa, né? Não é a vontade de Paulo que está sendo feita, é a vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, as cartas de Paulo, todas as vezes que elas eram escritas, elas eram direcionadas à igreja do local. E quando fala igreja, está falando de pessoas. Então, aos santos em Éfeso, a igreja de Éfeso, não é um templo físico. São as pessoas de Éfeso, ou seja, os crentes de Éfeso, tá? E fiéis em Jesus Cristo. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebe que sempre que o apóstolo Paulo saúda a igreja, ele não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode reparar, ele sempre saúda em nome do Messias. E às vezes ele fala do Pai. Então sempre existe esse negócio do Pai e do Filho. Tá aí uma grande discussão na questão da Trindade, né? Até na questão do batismo. Quando a gente vê o batismo acontecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe os discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles só batizavam em nome de Jesus, que é, na verdade, o nome a quem a gente pode interceder aqui na Terra, né? No caso, o Espírito Santo está em nós, porque ele foi embora e deixou para nós o Espírito Santo, para convencer da verdade e tal, aquela história. Mas, o batismo ele só é feito porque o Messias morreu. E agora a gente pode, então, chegar ao Pai. Então, o batismo é em nome do Messias somente. Não é nem em nome de Deus, é em nome do Messias, tá? Muito interessante a gente apontar isso. Bendito o Deus Pai, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, as bênçãos que Deus nos deu são bênçãos espirituais. Cadê o evangelho da prosperidade? As bênçãos que ele nos promete são bênçãos espirituais. Então tem muito crente que tá passando sufoco. Por quê? Porque não é a bênção terrena que é prometida. Você pode ter bênção terrena, você pode ter dinheiro, não é errado isso, mas isso não é uma promessa para você. Eita, isso não é uma promessa para você. A promessa para você são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? No Messias, certo? Por quê? Porque a gente só tá aqui, podemos ser eleito, podemos ser salvo, porque o Messias morreu. Por você mesmo, pelas suas próprias obras, você não faz nada. Não faz mesmo, só faz besteira, né? Então conquistar sua salvação, usar o seu livre-arbítrio inexistente para conquistar alguma coisa no reino, esquece, não existe. Isso é papo de sistema religioso, biblicamente falando, não existe. Quem conquistou as bênçãos espirituais foi o Messias, em Cristo. Certo? Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a manifestação de amor na cruz, que foi a morte do Messias, fez com que nós fôssemos eleitos, ou seja, o preço ele pagou para a nossa eleição antes da fundação do mundo. Ou seja, ele morreu na timeline, existe uma cronologia, mas o plano de salvação já foi criado antes de tudo ser consumado. Antes do haja luz, na fundação do mundo, tudo já tinha sido criado.
A gente vive uma história que já foi escrita. Essa é a suma da predestinação. E por ela ter sido escrita, você tem um papel nessa história que já foi escrita. É viver a tua história conforme o teu conhecimento e a sua consciência, que a gente vai ver mais pra frente. Que é ali que Deus toca no seu coração, através da vontade revelada e da vontade secreta. A vontade revelada é a lei, é o que a Bíblia nos diz. Ao tempo todo ali é a vontade de Deus para a tua vida. Essa vontade você quebra por causa da depravação da carne. Então o tempo inteiro você escorrega nos mandamentos, nas coisas, isso é diariamente. Então você vai lá, se arrepende, ora e pede perdão. Essa é a vida do crente. Caiu, levanta, caiu, levanta. Essa é a vida do crente, tá? Porque o Messias morreu, então a gente pode se achegar dessa forma nele. Porém, existe a vontade secreta. A vontade secreta, você não sabe qual é, né? Secreta. E ela é a vontade de Deus para a tua vida. Que nesse momento, depois eu vou fazer um estudo de Romanos com vocês vão ver que tem pecado ali acontecendo com Romanos 1, por exemplo, que Deus ele entrega o ímpio pro pecado mesmo. E vai fazendo um monte de besteira, e Deus está ok com isso, porque é essa a história. O ímpio foi criado para o dia do juízo, a Bíblia fala isso. Tudo tem uma finalidade, Deus não cria nada sem propósito. E as coisas ruins que são criadas, Deus está criando. Se você negar isso, você está negando a Bíblia. Então, precisa entender a questão do mal e ficar bem claro na sua mente que um Deus soberano é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Então, se o mal está acontecendo e esse mal você está doído por causa disso, que bom, significa que você tem um pouco de empatia pelas pessoas, isso é bom. É bom, a gente tem que sofrer com o mal, a gente não tem que gostar do mal. Isso é um bom indício. Porém, você não tem que controlar nada disso e nem julgar quem está controlando, porque Deus tem um propósito, até sobre o mal, até sobre o ímpio. Continuando. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Voltando um pouco antes, quando ele falou, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Você não perde a salvação. Uma pessoa que é santa e irrepreensível não tem como repreender. Então é irrepreensível. Por quê? Por causa do amor do Messias. Então a nossa eleição garante a nossa salvação. E ponto final. Tá? Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. O que significa isso? Segundo a sua vontade, não é segundo a sua vontade, o homem. É segundo a vontade dele. Então a predestinação nos fez filhos por adoção, nós somos adotados, né? Não é filho genuíno, não sai lá, né? Nós fomos adotados, espiritualmente falando, para ele. Então existe uma galera que é dele e tem uma galera que não é dele. Então se somos filhos de adoção do Messias, tem os filhos do diabo, por adoção também, tá? Que é o que a Bíblia fala, os filhos das trevas, os filhos da desobediência, enfim. Sempre vai ter essa citação. Segundo o quê? Não é segundo as suas obras, não é segundo o que você faz, não é segundo o que você deseja, mas segundo o beneplácito da boa vontade, ou seja, segundo a misericórdia dele. Então ele escolhe alguns e predestina. Com uma finalidade. Qual a finalidade? Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, a gente era detestável. Por isso que quando o Messias morre lá no madeiro, ele se fez maldito. A Bíblia fala que ele se fez maldito. Ele se colocou sobre a maldição de todo o pecado de todo mundo. Nesse momento o Espírito Santo se retira dele, porque o negócio era tão sujo, tão ruim, que ele precisou pagar esse pecado do mundo, que ele se fez maldito. Então, automaticamente a gente se faz agradável para Deus por causa do Messias, não por causa de nós mesmos. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então a graça é uma riqueza que você não pode pagar. É impagável, não tem como pagar. As suas obras não pagam a graça. Não adianta, não existe meritocracia aqui. E a remissão das suas ofensas, dos seus pecados. Você está remido, lavado, selado até o dia do juízo. Não tem como perder salvação. Porque é pelo sangue, está consumado. Foi consumado, não existiu uma consumação 95% e mais 5% do homem, como a gente ouve por aí. Ah, Deus faz o papel dele, mas o homem faz o percentual lá, perseverando na fé. Não existe isso, biblicamente falando. Isso é uma heresia, né? Do povo do humanismo, que fala do livre-arbítrio. Semideuses. Tá? 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele fez abundar. Então, tudo que você tem de bênção espiritual não vem de você. Vem dele que está abundando em você com sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, sua misericórdia.
que propuseram em si mesmo. Qual que é? Qual que é o mistério? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí pra mim. Tá dando eco, né? Eu acho que é por causa da porta que bateu. Vamos ver se melhora. Eu acho que não vai ter como melhorar não, viu? Já dando eco aqui na sala. Mas tá dando pra ouvir? Me falem aí, confirme, por favor. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, tudo convergindo no Messias. Tudo. Tanto que está no céu, quanto que está na terra. Ou seja, a história existe não é por causa de você, alecrim dourado. A história existe por causa do Messias. Do Messias. Tudo existe, foi criado para o Messias. Nós somos presentes do Messias. Para o Messias. O mundo é um presente para o Messias. Deus só criou tudo porque Ele queria dar coisas para o Filho. Então, todas as coisas no céu e na terra existem por causa do Filho. Por isso mesmo que Ele deu o seu Filho para salvar aquilo que era dele. Entendeu? Olha que legal. É uma história assim completa, em que você não é protagonista. Sinto lhe dizer, tá? Esse evangelho coach que fala, você pode tudo, você é incrível, vai lá, pega a tua benção, faz e acontece, esquece. Você não é o alecrim dourado da Bíblia. Você pode ser o alecrim na tua vida aí, nas tuas coisas, mas da Bíblia, sinto lhe dizer, você não é, tá? Quebrei teu castelo de areia, eu sei. Tudo bem. Como eu disse hoje pra uma seguidora, eu tô aqui pra frustrar, porque quando a gente frustra aí que a gente amadurece, entendeu? A verdade dói, mas liberta, não dá pra desver, né? É essa parada aí. Vamos lá, continuando. 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, como eu falei, nós somos presentes pro Messias, fomos feitos herança, havendo sido predestinados, destino, né? Prévio, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como vai negar essa verdade, gente? Pelo amor! Tudo foi predestinado conforme o propósito, é o propósito de Deus. Tudo. Daquele que fez todas as coisas, ele fez, ele faz, acontece, ele é Deus. Não vai discutir com Deus. Não, se eu fosse fazer, eu não discutia com Deus. Só um conselhozinho. Segundo o conselho da sua vontade, ou seja, é vontade dele, todas essas coisas. Com o fim, uma finalidade, sempre tem, de sermos para louvor da sua glória. Então a história existe para que a gente glorifique a Deus o tempo inteiro. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, ouviu, acreditou, teve fé, grandes chances de você ser um eleito. Acreditou de verdade? Foi no seu coração? Grande chance de você ser um eleito. Porque os eleitos vão ouvir a verdade, vão crer nela. E eu não tô falando da verdade tipo doutrina, sabe? Tipo assim, vai crer na predestinação, não vai crer. Se você não crer, você não é eleito. Não é isso, tá? Porque a pessoa pode ficar anos no engano, em religiões enganosas, e acreditar porque tem pouco conhecimento. Mas o básico para a salvação, que é o quê? Crer no Filho, isso você acreditou do seu coração. Você não precisa provar, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, então... Não, você tem certeza no seu coração. É porque não tem como provar. Você estava lá no pergaminho, você que achou o pergaminho no marmoto? Você que juntou a Bíblia? Não, foi igreja católica. Então, você não tem como provar, no final das contas, que a Bíblia é verdade. Você sente que é. Você lê, você encara toda essa realidade, você tem uma vida com Deus e você sente que aquilo é verdade. Acabou, isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não se veem, mas simplesmente você crê. Então, a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, muita gente fala de Deus, que crê em Deus. Que Deus? Porque o Deus verdadeiro da Bíblia é o Deus que a gente chega através do Messias. Então, o que salva não é crer em Deus. Muita gente fala, eu creio em Deus, o meu Deus, os artistas falam. Mas o que salva? É crer no Filho. Então, crer nessa história bíblica é o que salva. Por quê? Porque quem se entregou por você foi o Filho. Então, nada mais justo que você crer no Filho para ser salvo, certo? Então, todas as religiões que não pregam esse Deus, que tem um Filho, que morreu e tal, essa história, que é o Messias, enfim, não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Então, não adianta você crer nele para você ser salvo. Então, esse que é o Deus que se revela através da Bíblia, é o Deus verdadeiro que tem o Filho, tá? Então, é isso que salva, crer no Messias, não crer em Deus, crer no Messias, porque o Messias leva ao Deus verdadeiro. Ninguém vê ao Pai senão por mim, certo? Então, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
e evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, que é o que eu estou explicando aqui, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Selado, selou, tá selado, não vai tirar o selo, tá ali, tá selado, tá guardado, só abre o selo lá no final. Vamos ver aqui, vamos ver quem que tá selado, abriu, quebrou o selo. O selo é pra fixar, pra fechar. Tem uma cartinha lá, você quer fechar a cartinha e entregar pra alguém? Você põe um selo. O selo é a garantia de que essa cartinha vai chegar e não vai ser aberta antes do tempo. Então você não perde a salvação, você é selado, remido, limpo pelo sangue do Messias. Isso não é maravilhoso? Não tem como não crer nessa verdade e não ficar feliz. E não viver uma vida melhor, apesar dos pesares, tá? O qual é o penhor da nossa herança. Penhor da nossa herança. Penhorou a nossa herança. Tá pago, já tá feito. Para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Tudo é para a glória de Deus. E não para a glória do homem, como alguns pregam. Por isso, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. O amor não é para com todas as pessoas. Essa dói, hein? Deus não ama todas as pessoas. Deus ama os eleitos. Ele ama e esses eleitos o amam de volta. Porque todos aqueles que o amam guardam os seus mandamentos, que é a sua verdade. E guardar não significa não escorregar. Guardar significa ter a intenção de acertar, fazer o melhor. E vai cair. E quando cair, tem a pedir o perdão, orar, solicitar ali a graça de Deus e a misericórdia. Para isso que serve. Ele deixou esse caminho para nós. Graças a Deus. Porque senão a gente não conseguia fazer nada, né? É um bando de desgraçado. Na verdade, a gente não é desgraçado, porque a gente tem a graça. Desgraçado é os ímpios, né? Desgraçado, sem a graça. E é real. Enfim. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, que há no Senhor Jesus, vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e da revelação. Olha que interessante aqui, ó. Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Aqui eu vou fazer um parênteses bem grande, porque a questão da revelação não é aquilo que vocês veem nas igrejas, revelação e revelação. Revelação é a palavra de Deus. Revelação, por nome, seria o livro de Apocalipse, né? Só que a Bíblia inteira é uma revelação. Revelação do Evangelho, do Messias, da graça. É início, meio e fim. Percebe? Então, toda a Bíblia ela é conectada lá na morte do madeiro. É o ponto alto da Bíblia. Mas a morte, ela vem sendo tratada no início, do meio e do fim. O Apocalipse é a consumação da morte, né? No caso da entrega, distribuição dos galardões, né? E das condenações. A morte do Messias é o ponto ápice, é o ponto alto da história, em que tudo se consuma ali, na timeline. E o início lá com Abraão é o início da fé. É quando começa tudo a ser dado. E o Messias viria e tal, tem toda uma história. Então a Bíblia é início, meio e fim sobre tua salvação, tá? O tempo inteiro com algo cronologicamente falando importante para que se consumasse tudo no tempo, tá? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olha isso, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha como que é cheio de conteúdo cada palavra que tá aqui. Tendo iluminado os olhos, ou seja, a gente não enxergava, tava tudo preto, escuro, foi iluminado. Os olhos do nosso entendimento, ou seja, tava todo mundo perdido e de repente você tem uma luz e fala assim, virei a chave. É tudo verdade. É real a história. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, você tem uma vocação. Isso é algo que foi dado a você desde que você nasceu. E essa vocação é a salvação. Foi dada uma vocação, esperança da sua vocação. Você precisa ter esperança de que você está salvo, meu irmão. E não ficar dormindo todo dia pensando, meu Deus, eu escorreguei, perdi minha salvação, hoje eu ganhei, hoje eu perdi, hoje eu ganhei. Que loucura é essa? Ninguém vive bem da cabeça desse jeito, fica tudo transtornado. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, não é todo mundo, é só os que creem. Segundo a operação da força do seu poder. Tu é eleito, meu filho, querendo ou não querendo. A força, tu é eleito.
É a força do poder de Deus. Sinto lhe dizer, tá? Tem que aceitar que você é um eleito ou que você não é. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Recebeu um lugar de honra. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também nos vindouros. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Tudo. Como negar essa verdade? Sujeitou tudo, todas as coisas aos seus pés. Tudo é pelo Messias. E constituiu todas essas coisas como cabeça, né? Constituiu ele como cabeça da igreja. Nossa, ele é o nosso cabeça. Não tem pastor, não tem intermediário, não tem ninguém. É direto o Messias e você, a relação direta ali, ó, através do Espírito Santo. E o que é a igreja? O corpo de Deus, o corpo de Cristo. Que é o quê? A plenitude de tudo, daquele que cumpre tudo em nós. Cumpre tudo em nós. Ele cumpre, vai cumprir todo o querer dele na sua vida. Goste de você ou não. Essa é a verdade. A verdade revelada é essa, gente. Deus vai cumprir tudo na sua vida que ele quer, da forma com que ele quer, não da forma com que você quer. Se você é um crente de verdade, é um eleito, você tem que estar ok com essa verdade e falar: eis-me aqui, Deus, para cumprir o seu querer, seja qual for ele, bom ou ruim. No final, o propósito sempre é bom e louvável, mas para você pode ser um pouco ruim as coisas que você passa. Mas ele está cumprindo o querer dele na sua vida, goste você ou não. Então, é a plenitude, é tudo, é pleno, completo, daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1 para vocês. Esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha ficado gravado para vocês poderem assistir novamente e compartilhar, tá bom? Ó, beijo para vocês. Agora eu preciso ir.